ligação com a Flórida, seja até como turista visitando, mas é um estado que, em relação à América Latina e ao Brasil em especial, tem profundos interesses. E para nós, desse grupo, conhecer um pouco mais dessas relações e dessa enorme ligação que existe do Brasil, particularmente com o estado da Flórida, vai ser muito interessante. É uma curiosidade que nós todos temos, né? Então, bem-vindo, muito obrigado por se dispor a apresentar hoje para nós essa ligação, tudo sobre a Flórida. E eu passo a palavra, então, ao senhor e à coordenadora dos debates que vão conduzir. Muito obrigado. Boa noite, embaixador. Eu vou, primeiramente, dar uma resumida no longo currículo do embaixador. O embaixador João Mendes... Posso saudar a senadora, que eu não vi aqui agora, está aqui no canto da minha tela. Boa noite, senadora. Almirante, obrigada a todos, boa noite a todos. Obrigada, Almirante, carinhoso sempre. Boa noite, senadora. Bom, o embaixador João Mendes ele é diplomata de carreira há 30 anos. Ele assumiu o posto de cônsul-geral do Brasil em Miami agora em outubro de 2018. Antes da sua chegada à Flórida, ele foi representante do Itamaraty nos 2 eventos esportivos mais importantes do mundo que o Brasil sediou, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Na sua longa trajetória profissional, ele ocupou cargos como coordenador-geral das negociações do Mercosul, União Europeia, negociador-chefe dos acordos Brasil-México, negociador-chefe dos acordos do Mercosul com Chile, Colômbia e Peru, entre outros cargos. Ele é um profissional com vasta experiência em negociação internacional e autor de tese e vários artigos sobre integração econômica e negociações regionais na América Latina. Embaixador, é um prazer tê-lo aqui e agora a palavra é sua para a sua apresentação. Obrigada. Muito obrigada, professora Emília. Muito grato, Paulo Zótolo, pelo convite. É uma alegria muito grande falar aqui no Personalidades em Foco, a mesa de discussões que hoje é uma das principais referências para o debate dos assuntos referentes ao Brasil. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente o almirante Leal Ferreira e, por seu intermédio, toda a ala militar do Personalidades em Foco, e também a nossa querida senadora Ana Amélia, pela ala civil. Eu gostaria também de saudar meus colegas diplomatas, alguns eu vejo que acompanham as atividades do Personalidades em Foco, e alguns deles estão aqui no dia de hoje. E também gostaria de saudar de forma muito carinhosa vários representantes da comunidade brasileira aqui na Flórida que acompanham essa palestra de hoje. Bem, eu diria inicialmente, como pano de fundo, que o Brasil e os Estados Unidos são as 2 maiores democracias, as 2 maiores economias da região, e compartilham dos valores sociais e de desenvolvimento que orientam a maior parte, a grande maioria dos países do continente americano. Esse é o pano de fundo em relação ao qual eu farei a minha apresentação sobre a importância das relações Brasil-Flórida. E, diante de uma pergunta inicial que se pode fazer, será que as relações Brasil-Flórida têm um peso específico, marcante nesse contexto? Eu não tenho dúvidas em afirmar categoricamente que sim, e um peso muito grande. Se a Flórida fosse um país, seria a 16ª economia mundial, à frente de países desenvolvidos como a Suíça, a Irlanda, por exemplo. A Flórida tem um PIB de $1 trilhão. É o 3º estado mais populoso dos Estados Unidos, com 21 milhões de habitantes, 21% da população deles estrangeiros, ou seja, latinos, brasileiros, europeus, asiáticos, enfim.
o estrangeiro faz parte da sociedade floridiana. É um estado que tem uma das infraestruturas físicas mais diversificadas e bem estruturadas do mundo. Há aproximadamente 12 mil milhas de autoestradas, 3 mil milhas de ferrovias, 15 portos de águas profundas, um centro espacial e 131 aeroportos públicos, pelo menos 7 deles com plena habilitação para voos internacionais comerciais. E a Flórida é ainda a sede do SOUTHCOM, Comando de Defesa Sul dos Estados Unidos, que acaba tendo uma influência muito grande no desenvolvimento econômico, comercial e tecnológico do estado. A Flórida está entre os 3 estados americanos mais desenvolvidos em áreas tecnológicas definidoras de riqueza no século XXI. A Flórida, ela não cobra imposto de renda da pessoa física. Tem um clima que é considerado o melhor clima, a temperatura dos Estados Unidos, e tem um credit rating AAA nas principais classificadoras de risco. Culturalmente, a Flórida, e particularmente Miami, tem tido um desenvolvimento extraordinário nos últimos anos. Aqui se realiza a Art Basel, que é o principal evento de arte moderna no mundo. As outras sedes da Art Basel em Hong Kong e na Basileia. E é aqui que se faz o comércio e a divulgação do que há de vanguarda em termos de arte moderna no mundo. As principais cidades da Flórida contam com teatros modernos que recebem em diferentes épocas do ano os principais espetáculos artísticos e musicais do momento. Em termos de música clássica, por exemplo, óperas, show da Broadway, Miami, Fort Lauderdale e West Palm Beach recebem a grande maioria dos espetáculos de Nova York, Chicago e Los Angeles. No esporte, também os principais circuitos internacionais passam por Miami. Os boat shows de Miami, de Fort Lauderdale, estão entre os principais eventos da indústria naval, por exemplo. Por esses motivos, mais de 1.000 pessoas estão se mudando para a Flórida a cada dia. E para o Brasil? O que a Flórida representa para o Brasil? E aí eu diria que, certamente, mais do que o Walt Disney, o Walmart ou o Outlet. Falando um pouquinho, uma brincadeira. Cerca de 1.700.000 turistas brasileiros visitaram a Flórida em 2019. Isso tem um impacto enorme nos diferentes segmentos do setor turismo na Flórida, por exemplo. Mas o que marca mais as relações Brasil-Flórida, além desse estereótipo de que seria uma meca, digamos, a Flórida, Orlando e Miami, seria uma meca do turismo de consumo para os estrangeiros que aqui visitam? Bem, no caso do Brasil, nós já estamos entre as primeiras comunidades do estado. Nós somos entre 400 e 500 mil brasileiros aqui. Nós tivemos pelo menos 3 grandes ondas migratórias para a Flórida nos últimos 50 anos. 40% desse pessoal chegou aqui depois de 2010. Na visita do senhor presidente da República a Miami, em março último, nós estávamos conversando com o senador Marco Rubio, senador pela Flórida, e me foi perguntado qual a estimativa que eu tinha de brasileiros aqui. E nós trabalhamos com um número que eu considero conservador, de 400 mil brasileiros aqui, ou seja, uma cidade média do Brasil. E o senador Rubio, naquele momento, me disse: embaixador, eu acredito que o senhor deveria fazer uma revisão desses números que me parecem excessivamente conservadores. O meu gabinete trabalha com o número de 500 mil brasileiros na Flórida. Com isso, o Consulado-Geral do Brasil em Miami é um dos 3 maiores, se não o maior consulado do Brasil nos Estados Unidos e, por extensão, do mundo. A comunidade brasileira aqui na Flórida hoje é um dos maiores colégios eleitorais fora do Brasil. Nós passamos de 10.300 eleitores inscritos no consulado em 2010 para 22.300 em 2014 e 35 mil em 2018.
Isso nos ajuda a fazer, juntamente com o trabalho que temos aqui de atos notariais, emissão de documentos aqui no consulado, uma estimativa desse contingente de 400 mil brasileiros na Flórida. Nós tivemos que montar 2 sedes de votação nas últimas eleições, uma em Miami e outra em Orlando. A comunidade brasileira hoje é uma comunidade que já tem força suficiente para eleger prefeitos e representantes governamentais aqui na Flórida. Na Grande Miami, nós temos cidades, como é o caso de Pompano Beach, por exemplo, em que o atual prefeito, era da oposição, pleiteava a prefeitura já há bastante tempo e acabou tendo uma aproximação muito grande com a comunidade brasileira. E isso lhe garantiu a eleição no final de 2018. Ou seja, o voto brasileiro é fundamental em algumas cidades do norte de Miami e também na Flórida Central, na região de Orlando, começa a ter um peso bastante significativo. Eu, quando visitei a primeira vez Orlando, oficialmente, eu fui recebido pelo prefeito e também pelo prefeito de Orange. Orange fica do lado de Orlando, é onde se situa a Disney World. E o prefeito da cidade de Orange e o prefeito de Orlando me receberam, não para uma visita protocolar, mas com todo o secretariado. Eu tinha uns 10, 12 secretários à frente e, na verdade, foi praticamente uma reunião de trabalho e de perguntas e dúvidas, pedidos de esclarecimentos, de ajuda, oferecimento de ajuda. Por quê? Porque a comunidade brasileira e o turista brasileiro têm uma importância muito grande na Flórida Central. Os prefeitos do condado de Miami-Dade e da cidade de Miami, por exemplo, visitaram o Brasil no ano passado. Ambos foram recebidos pelo senhor presidente da República, o que não é usual, né? E era a intenção do governador Ron DeSantis visitar o Brasil agora no segundo semestre desse ano, se não fosse a pandemia. Estamos tentando, junto com o gabinete dele, fazer um planejamento dessa viagem para o ano que vem. E os 2 senadores do Estado, eles mantêm um diálogo constante com diferentes níveis de autoridades brasileiras, né? Na parte cultural, os nossos valores culturais são bem recebidos aqui na Flórida. Alguns dos principais artistas consagrados fazem parte da vida local. Você andar por Miami, apreciar a arquitetura, o design, as artes plásticas daqui, é conviver com obras do Burle Marx, painéis do Cobra, esculturas do Romero Brito, para citar apenas 3 representantes importantes de divulgação das artes do Brasil. Em tempos de pandemia e dificuldade para realizar eventos de aglomeração, aqui no consulado nós procuramos repensar um pouco como é que nós vamos fazer a divulgação cultural da arte brasileira. E aí, pensando um pouco fora da caixinha, nós fizemos um projeto pequeno, simples, mas que tem um significado e um carinho muito grande para nós, que é a promoção dos artistas brasileiros daqui da Flórida, né? E se chama Arte no Consulado. Atrás de mim, vocês veem uma primeira obra exposta aqui da Fernanda Dabos e da Cecília Tibes, 2 artistas aqui brasileiras aqui na Flórida. São 2 artistas locais e a cada mês nós vamos promover uma artista. E uma dessas obras eu trago aqui para o meu gabinete, que, em princípio, eu tenho, vocês podem ver pelo cantinho, tinha a bandeira do Brasil estilizada aqui, mas eu peço licença, inclusive aos nossos militares, para colocar a bandeira, ainda que em local de destaque no consulado, mas dando espaço para promover aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa gente e a nossa cultura. Então, a cada mês eu vou ter uma obra aqui de promoção de artistas brasileiros aqui da Flórida. Em termos econômico-comerciais, nós alcançamos 21 bilhões de dólares de intercâmbio em 2019. 15 bilhões de exportações da Flórida para o Brasil e 6 bilhões do Brasil para a Flórida. Isso é 1/3 do comércio Brasil-Estados Unidos. A gente exporta aeronaves e partes, sobretudo Embraer,
sucos de frutas, café, produtos químicos, rochas ornamentais, madeira compensada, dentre outros produtos. Nós somos o principal destino das exportações da Flórida e o terceiro fornecedor do estado. O segundo parceiro comercial da Flórida é a China, com metade do nível de comércio que nós temos, 10 bilhões de dólares. Repito, a China comercializa com a Flórida metade do que nós estamos comercializando. Nós somos o 8º investidor nos Estados Unidos e boa parte desses recursos vem para a Flórida. Nós estamos na indústria de aviação, como eu já falei, papel e celulose, metalurgia, alimentos, serviços de franquias, várias franquias aqui brasileiras, finanças, vários hedge funds e family office, dentre outros segmentos. Só na área imobiliária, para vocês terem uma ideia, nós temos investimentos brasileiros da ordem estimada de 2 bilhões de dólares. Nós somos líderes dentre os maiores investimentos em imóveis de luxo no sul da Flórida e também já somos bastante ativos na esfera da construção civil. Nós temos várias empresas pequenas, algumas delas, desenvolvendo projetos na Flórida Central, por exemplo, para diferentes faixas de consumo. E esses projetos respondem a uma demanda crescente, sobretudo para empreendedores que aqui se instalam, a classe média e aposentados que escolhem a Flórida para seu domicílio. Enfim, um grupo variado de interesses, né? O aeroporto de Miami, ele é o primeiro em carga e o terceiro em passageiro nos Estados Unidos, o 11º no mundo. O Brasil é a principal destino do aeroporto, tanto para cargas quanto para passageiros. O mesmo pode-se dizer para Orlando, que é hoje o maior hub de passageiros da Flórida. Cerca de 1.600.000 brasileiros passaram por esses dois aeroportos em 2018. Antes da pandemia, nós tínhamos cerca de 100 voos semanais entre a Flórida e as cidades brasileiras. Hoje estamos recomeçando a reconstrução da malha aérea e dos 35 frequências aéreas que temos nesta semana entre os Estados Unidos e o Brasil, 21 são aqui a partir da Flórida, seja por Fort Lauderdale ou Miami. Bem, esses números eles já evidenciam um aspecto fundamental que eu gostaria de mostrar, que é o seguinte, que o Brasil ele é tão ou mais importante para a Flórida do que o contrário. Há ainda um espaço enorme para o Brasil e para os brasileiros ocuparem na Flórida. E há um interesse, tanto de brasileiros quanto da Flórida, de desenvolver esse espaço. A Flórida ela é muito aberta a novidades. Não é um mercado nem uma sociedade fechada. Recebe bem o que vem do exterior. 21% da sua população é de estrangeiros. Mas, como o restante dos Estados Unidos, a demanda que a novidade se adapte ao padrão de consumo, aos interesses e ao modo de vida dos Estados Unidos. Então, a novidade pode ser bem recebida e ter êxito no curto prazo, mas vingar aqui necessita que o empreendedor ele se baseie em um planejamento de longo prazo para se adaptar aos Estados Unidos e à Flórida. Não se deve nutrir a expectativa de que a adaptação se dê no sentido contrário, ou seja, daqui para o exterior. Isso não funciona na cabeça do norte-americano. A partir dos números que o Census 2020, que é o censo populacional que está sendo feito hoje aqui nos Estados Unidos, esse censo vai revelar uma quantidade de números importantes e a comunidade brasileira ela vai ter o desafio de ocupar o espaço potencial que lhe cabe. É a partir dos censos que são distribuídos muitos dos recursos federais e estaduais para os condados e as cidades nos próximos 10 anos. Então, é essencial, eu acho, dentre outros requisitos, que a comunidade brasileira venha a desenvolver mais o seu senso de unidade, como outras comunidades, como a cubana, a haitiana e aquelas da América Central. Nós temos esse desafio de estarmos mais próximos, nós brasileiros, e formarmos uma unidade que permita
ter uma voz mais ativa na interlocução com as entidades públicas e privadas aqui na Flórida. Isso vai nos dar mais representatividade, que, como eu disse, é um requisito essencial para se obter mais recursos federais e estaduais, vai assegurar maior visibilidade para a nossa língua, nossa cultura, para mais escolas bilíngues e mais saúde. Isso significa que, se tivermos um peso específico, nós podemos requisitar aos hospitais que tenham interlocutores em português para os brasileiros que aqui vivem. Para vocês terem uma ideia desse déficit de representatividade, só na área acadêmica, por exemplo, nós temos um campo praticamente inexplorado para uma maior cooperação. Só nesse ano, a Universidade de Miami criou um curso de finanças dedicado ao mercado da América Latina e do Caribe, e isso graças ao pioneirismo e esforço colossal do professor Paulo Leme, que está aqui em Miami, e que trabalhou intensamente, é um parceiro muito importante aqui do consulado. Se pegarmos a área de relações internacionais, política externa, a análise da presença do Brasil na região, observa-se que nós temos muito pouco de desenvolvimento nessa área e poderia ter muito mais. Nós temos apenas 2 escolas bilíngues aqui na região do Condado de Miami-Dade e outras 9 na região que oferecem o ensino de português. Nós apoiamos o consulado apoia essas escolas. Eu, pessoalmente, me empenho nisso. Hoje mesmo, eu participei de uma live com os alunos de uma dessas escolas para comemorar a Data Nacional Brasileira, né? Um outro dado, de todas as autoridades estaduais, dos condados, das cidades aqui da Flórida, com as quais eu mantive contato, eu identifiquei apenas um funcionário de alto nível que fala português. Claro que há brasileiros, americanos, trabalhando na área de saúde, nas polícias, na imigração, mas americano mesmo, um só. Isso me chamou muito a atenção. Inclusive, nós temos trabalhado no sentido de tentar ter assegurado uma presença brasileira junto às autoridades locais que efetivamente mostrem o peso da sociedade, da comunidade brasileira aqui. Eu gostaria agora de dar uma palavra sobre o nosso trabalho aqui no consulado. O Consulado Geral ele tem um trabalho para a produção de documentos quase que em nível industrial para atender as demandas dessa comunidade. E, para isso, nós criamos um sistema de atendimento todo informatizado para fazer frente aos constantes aumentos de demanda para serviços consulares. Esse sistema piloto, chamado e-consular, repito, foi criado aqui em Miami, ele está sendo disseminado para os 20 maiores consulados brasileiros no exterior. O princípio dele é básico, que é trazer a nossa política de atendimento consular para o século XXI. É utilizar isso aqui, utilizar o celular para você poder promover a sua interlocução e obter os seus serviços consulares aqui no Consulado Geral. Nós repassamos, para vocês terem uma ideia, para o Tesouro, em 2017, 4 milhões de dólares. Esse número tem caído nos últimos anos. São 3 milhões e 400 mil dólares em 2018 e 2 milhões e 800 mil em 2019. Parte disso como resultado da nossa política de não mais exigir vistos para o turista norte-americano. Nós esperamos que essa perda de arrecadação possa ser compensada com o aumento do turismo norte-americano no Brasil. Para vocês terem uma ideia, ano passado, só com o anúncio de que haveria isso, nós tivemos um aumento em torno de 90% no pedido de voos e de hotel no Brasil por parte de norte-americanos. Infelizmente, uma análise mais pormenorizada ficou prejudicada porque no segundo semestre estávamos recolhendo os primeiros dados dessa mudança e depois, no primeiro semestre agora, nós tivemos a pandemia que nos impede de ter um dado confiável, real. Eu espero que, a partir do ano que vem, a gente consiga
fazer uma mensuração maior dessa compensação de valores e, sobretudo, do aumento do turismo, com essa medida importante por parte do governo brasileiro, né? É claro que, em meio a uma pandemia, esse sistema de atendimento aqui do consulado acaba sobrecarregado. Nós estamos apenas com 22% da nossa força de trabalho, porque os demais funcionários não podem vir trabalhar por regras locais, seja porque tem mais de 65 anos, grávidas, algum nível de doença. Então, nós estamos muito contingenciados, mas estamos trabalhando em torno de 30% daquilo que produzíamos anteriormente, né? E eu tenho certeza que, tão logo tenhamos um retorno das condições normais de operação, nós vamos eliminar filas e recuperar a nossa capacidade operacional plena. Eu acho que, volto ao ponto central da minha fala, nós temos que reforçar o nosso peso específico aqui na Flórida. E, nisso, a visita do senhor presidente da República a Miami em março último foi emblemática. Em 30 anos de carreira, eu nunca vi um presidente brasileiro visitar outras cidades que não capitais em visitas oficiais. Ele pode ir a uma outra cidade por uma visita, por uma viagem por conta de um G20, um BRICS, mas em visita oficial foi a primeira vez e eu fiquei muito feliz, foi o reconhecimento pelas autoridades brasileiras da importância da Flórida. Agora cabe a nós buscar o reconhecimento cada vez mais pela Flórida da importância do Brasil. E volto a frisar, precisamos ter um planejamento muito apurado dessa estratégia de ocupação. E aí, como última parte da minha palestra, e sem ter a pretensão de querer definir uma agenda de ações no curto e médio prazo entre Brasil e Flórida, mas eu acho que se pode levantar algumas sugestões aqui no espaço da Flórida que podem complementar as ações bilaterais entre o Brasil e os Estados Unidos, ações mais amplas, muitas delas sobre a coordenação e trabalho por parte da nossa embaixada em Washington, né? No curto prazo, e, sobretudo, aproveitar aquilo que nós já conhecemos, onde há experiência. Não vamos retomar agora o tracking do novo normal, ou recuperar a normalidade que tínhamos, em torno de questões que já nos são conhecidas. Por exemplo, eu acho importante que se aproveite eventuais sinergias em projetos de abertura comercial e de cooperação na área de saúde e de combate a pandemias. Vacinas, por exemplo, tanto na parte comercial quanto na parte de estudos e cooperação, equipamentos de proteção na área de saúde, equipamentos na área de saúde que foram inventados nesse período, né? Tem um grande desenvolvimento e a Flórida está demandando muito. Eu tenho recebido de interlocutores americanos pedidos nesse sentido, de que aquilo que o Brasil tenha desenvolvido nesse período de pandemia para buscar controlar a pandemia possa ser aproveitado aqui também. E não é só a Covid que nós temos que nos preocupar. Eu acho que o Brasil e a Flórida podem cooperar em outras áreas. Por exemplo, aqui também tem dengue, né? Então, é uma área que a gente pode também trocar bastante informação. Outro domínio importante é a questão do turismo, que eu acho que vale a pena aprofundar as ações para a retomada de primeira coisa, retomar um fluxo mais amplo de frequências aéreas e explorar melhor a combinação passageiro-carga, e que foi, aliás, o que permitiu, durante a pandemia, que nós mantivéssemos o mínimo de fluxo aéreo entre o Brasil e os Estados Unidos e evitou que aqui nós tivéssemos uma crise no processo de repatriação de nacionais, como que ocorreu em outras partes do mundo, né? Por exemplo, uma das características desse novo normal nessa área, eu quero crer, é uma valorização maior de aviões de médio porte. E nós temos uma expertise nisso. Nós podemos aproveitar esse nicho melhor, né? Nós podemos também identificar, eu acho fundamental que se identifique projetos turísticos brasileiros que contem com segurança sanitária, infraestrutura adequada, conforto e segurança para os turistas. Com certeza, nós teremos um mercado americano para esse tipo de turismo
muito ávido de algo diferente do que eles veem aqui internamente, e num período que estava todo mundo dentro de casa. As pessoas vão querer sair de alguma forma. As agências de turismo vão ter um papel muito importante nesse quesito. Não tenham dúvidas de que os promotores do turismo na Flórida já estão fazendo e já fazem campanha para captar turistas no Brasil. Então, nós temos que fazer a mesma coisa e oferecer serviços de qualidade para esse turista que quer algo diferente. A área de cruzeiros, por exemplo, é um setor que terá que se reinventar por completo. E eu acho que tem espaço para cooperar. No passado, aqui quando eu cheguei, meses atrás, conversava com especialistas da área e também com representantes de cidades turísticas no Brasil. A maior crítica que se recebia era o seguinte: os portos e os atracadouros das cidades turísticas brasileiras não estão habilitados, não têm condições de receber grandes navios, mega navios de turistas que frequentam a costa brasileira. Eu fico me perguntando se no período pós-pandemia nós vamos ter esses grandes navios ou se nós vamos partir para navios menores. Quem é que vai entrar num navio gigantesco desse? Vai ter um período de adaptação. E eu acho que isso pode jogar a favor das cidades turísticas brasileiras com portos menores que podem receber navios melhores. Isso aí é algo a se explorar nessa área de cruzeiros. É um campo totalmente a se aproveitar nesse momento. A médio prazo, eu acho que nós podemos ter um conhecimento maior e também um trabalho mais efetivo com a Flórida em termos de infraestrutura física e logística. Eu já falei de alguns números nessa área. A Flórida tem um campo vasto de experiências nisso, em aeroportos, portos, depósitos de cargas, ferrovias. Nós estamos tendo o desenvolvimento de um trem de alta velocidade entre Miami e Orlando, que deve ser inaugurado entre 1 ou 2 anos. Eles têm uma experiência grande de escoamento, recebimento e escoamento de produtos agrícolas para toda a América Latina e Caribe e para outras regiões do mundo. Enfim, o Consulado-Geral está aberto a parcerias para divulgar oportunidades e projetos conjuntos Brasil-Flórida, né? Nós temos um potencial enorme para a exportação de produtos frescos. Nós já identificamos esse mercado aqui. Frutas, castanhas, nozes, além de carne processada, evidentemente. Temos um espaço grande para insumos para construção e reforma, MDF, azulejos, cerâmica, enfim. É um trabalho de formiguinha de buscar interlocutores e mercado aqui, mas que pode se mostrar bastante auspicioso. Volto a frisar, eu acho que temos que também buscar explorar mais a cooperação acadêmica, cursos sobre o Brasil, e também os dois países têm um conhecimento grande na área de inovação e tecnologia, de startups, isso pode ser aproveitado. E, por último, eu acho que é importante que a gente consiga, estou tentando aqui no consulado, fazer estudos no sentido de ter uma real dimensão sobre a possibilidade de captação de investimentos daqui para o Brasil. As câmaras de comércio têm um papel importante nisso, e nós também, com as reformas que estamos fazendo, agora mesmo terminamos de fazer o marco legal na área de saneamento, e isso tem uma importância e um interesse grande de investidores. O CEO dessas empresas ou desses conglomerados de investimento, ele pode não estar aqui na Flórida, mas certamente o responsável pela elaboração dos estudos a respeito de América Latina e Caribe e Brasil estará. Então, nós temos que aproveitar a presença dessas pessoas e procurar utilizá-las em favor dos nossos interesses. Bem, isso é mais ou menos um apanhado geral sobre os diferentes aspectos em relação à Flórida que eu gostaria de trazer para as senhoras e os senhores nesse momento, que vão além do trivial do turismo, do Walt Disney, do Walmart e do Outlet, como muita gente percebe a Flórida. A Flórida e, sobretudo, as relações Brasil-Flórida são muito mais importantes que isso e, a meu ver, o Brasil tem um peso específico muito importante nessa relação, que representa, só na área econômico-comercial, 1/3 da relação do Brasil
com os Estados Unidos. Muito obrigado. Muito obrigada, embaixador. O senhor realmente abriu um leque sobre a Flórida enorme, vários assuntos, mas eu queria me ater, se o senhor permitir, a um assunto particular que me chama a atenção, que é um assunto do agronegócio. No quadro geral de segurança alimentar mundial, o Brasil apresenta o suco concentrado de laranja em primeiro lugar em produção e exportação, na frente de outros produtos brasileiros que se falam muito mais: soja, carne, café, açúcar. O Brasil é o maior produtor e exportador de suco de laranja do mundo. Ele representa mais de 80% do comércio mundial desse produto, com exportação ano mais ou menos de cerca de 800 mil toneladas, que somam aproximadamente $1,5 bilhão. Os Estados Unidos são os principais compradores do suco nacional. O estado da Flórida é considerado o estado da laranja. Ele tem a flor de laranjeira como insígnia, está lá na placa dos carros. Dada a sua enorme experiência em comércio internacional, como é que o senhor vê a presença? O senhor falou em reforçar o nosso peso. Um peso desse, quer dizer, como o senhor vê a presença na Flórida dos grupos de brasileiros que dominam a produção e o comércio do suco de laranja mundial? Como está essa relação comercial do Brasil com o estado da Flórida no tema da laranja? Bem, evidentemente, o comércio puro e simples, ele dificilmente se aplicará, porque, na verdade, Brasil e Flórida são produtores de laranja. Mas, evidentemente, há um espaço enorme para cooperação e sofisticação desse mercado em busca de terceiros mercados. Eu acho que esse é o grande desafio que os produtores no Brasil e aqui, e os conglomerados que estão nos dois países têm. É um pouco parecido, eu diria, professora, com a questão do café. Nós exportamos café em grão para a Europa, para a Alemanha, por exemplo, que é um dos maiores exportadores de café beneficiado. No entanto, nós não conseguimos entrar nesse mercado, quer dizer, de café beneficiado. Exportamos basicamente matéria-prima. Eu acho que nesses casos em que há um espaço, digamos assim, de difícil entrada, como é o caso da laranja aqui, mas que, de uma certa maneira, há uma sinergia de articulação entre os produtores das duas regiões, eu acho que deveria haver, na minha opinião, uma maior articulação com vistas a buscar terceiros mercados, porque, evidentemente, pensar em uma ocupação do mercado americano e da Flórida pelo suco de laranja brasileiro me parece difícil e, digamos assim, não trará os resultados pertinentes. Ou seja, é juntar esforços e pensar para uma terceira via. Há que pensar fora da caixinha, porque, fundamentalmente, trabalhar em termos de abertura de mercado de parte a parte é muito complicado, nesse produto específico e em alguns outros. Né? Em alguns outros, o açúcar, por exemplo, é um problema terrível, etanol, por exemplo, é muito complicado. Muito obrigado pela sua resposta, embaixador. Eu vou passar agora a palavra à senadora Ana Amélia para fazer a pergunta dela. Carol, embaixador João Mendes, parabéns pela exposição, uma aula sobre Miami. Dá uma vontade de se mudar agora para aí. O senhor mostrou uma outra realidade de um país que é visto pelo brasileiro como o Walmart, o Walt Disney e o Outlet. É exatamente esse é o preconceito que se tem de Miami, né? De Miami. E aí me lembrou muito uma visita que eu fiz à House Opera de Sydney, depois de uma longa visita que ela dizia que Sydney tinha o maior número de óperas em exposição, em exibição, durante todo o ano. Todo ano tinha ópera, todo ano, e, no entanto, fizeram Crocodilo Dundee, ou seja, uma cidade caipira. Então, digamos, o estereótipo e o preconceito prevalecem em relação a Miami. E uma cidade com esse vigor cultural e econômico que o senhor acaba de relatar aqui para todos nós. Mas eu quero entrar numa questão que o senhor é especialista e trabalhou,
que foi a questão Mercosul-União Europeia. Nós estamos num momento muito complicado, inclusive os Estados Unidos vivendo o problema dos incêndios, na Califórnia, especialmente, que é também um grande produtor de vinhos, é uma região muito rica dos Estados Unidos, e a Amazônia tem como gancho agora esse entrave de uma resistência dos principais sócios da União Europeia, especialmente a França e a Alemanha, em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, que é muito importante para todo o setor do agro brasileiro. E eu queria saber do senhor, que trabalhou muito nesse... É um longo processo de negociação, se o senhor acredita que possa haver algum desfecho favorável nesse acordo. Bem, senadora, nessa área, hoje eu tenho uma visão que eu diria quase que acadêmica. Eu já estou fora do processo negociador já há alguns anos, já vinha fora dessas negociações Mercosul-União Europeia há muito tempo, embora tenha tido no meu computador, em 2003, a proposta brasileira e do Mercosul que poderia colocar os europeus, naquele momento, às cordas. Nós tínhamos uma excelente proposta de negociação e que, infelizmente, não pôde, por razões outras, não pôde ser apresentada naquele momento, e aí perdemos o fio da meada, o tracking, de um acordo que poderia ter sido feito há quase 20 anos atrás. Volto a dizer, eu não tenho mais um conhecimento técnico que me permita fazer uma avaliação sobre o processo, esse processo negociador, se ele permitirá efetivamente ter um desfecho favorável. Mas a crítica que se faz atualmente à questão da exploração na Amazônia é uma crítica que já se fez em outros momentos, em 95, na área trabalhista. E eu não tenho dúvidas que existirá sempre. E aí é tanto uma questão de crítica digamos assim, eventuais dificuldades e deficiências que tenhamos, e eu acho que a gente precisa melhorar um pouco mais o trabalho na Amazônia, procurar aproveitar melhor a indústria nativa da Amazônia. Para mim, é algo fundamental que a gente possa aproveitar isso melhor e com isso, inclusive, diminuiria muito a pressão mediática sobre o Brasil. Agora, evidentemente, tem um lado também, e aí de crítica que se faz ao Brasil, porque alguns segmentos importantes, representativos da sociedade europeia, particularmente na França, não querem um acordo. O setor agrícola não quer. Então, ele vai inventar qualquer coisa, em qualquer momento, para não ter esse acordo. Agora, como diria o Raymond Aron, o negociador diplomático tem que pegar aquilo que está complicado e procurar tentar ver o lado bom e do bom extrair o melhor. Eu tenho certeza que o grupo de negociadores coordenados pelo ministro Ernesto Araújo, que também é um especialista nessa área de integração, na área de negociações Mercosul, União Europeia, junto com a ministra Tereza Cristina, que tem feito um trabalho extraordinário na promoção do agronegócio, já conseguiram destravar esse processo que, de alguma forma, levava 18 anos. Não creio que esse resultado que tenha se conseguido hoje, da oferta europeia, seja melhor do que aquela de 2003. Eu acho que não é. Sabe por quê? Porque em 2003 nós tínhamos os europeus muito preocupados com aquilo que nós estávamos fazendo na ALCA. Então, havia sempre um paralelismo dessas duas negociações que forçava ambos a terem mais flexibilidade para com os interesses do Mercosul. Esse não foi a realidade agora. Mas, em todo caso, qualquer negociação de tarifas e de condições de entrada de produtos de parte a parte é um pouco um reflexo do momento, é uma fotografia. E eu vejo isso como um processo mais amplo, um filme que, ao longo do tempo, poderá ter uma retroalimentação e permitir que aquilo que
no dia de hoje pode não ser tão charmoso, amanhã dê resultados. Eu acredito na necessidade de uma negociação Mercosul-União Europeia, seja pelo aspecto comercial e, sobretudo, na área do agronegócio, mas também porque boa parte das regras internacionais de gestão do comércio internacional hoje, boa parte delas estão sendo gestadas em polos de referência, como é o caso da União Europeia. E nisso, até mesmo asiáticos, em algum momento, seguirão essas regras. Então, e nós também, num processo de adesão à OCDE, de alguma forma já estamos nos adaptando a essa nova realidade. E, consequentemente, eu acho que será importante e permitirá um desfecho favorável. Agora, no momento, de fato, haverá muita crítica, muita resistência, seja em algum ponto a se discutir se falhamos ou não em algum momento nos últimos anos em alguns aspectos como a preservação e queimada da Amazônia, mas, sobretudo, uma crítica tentando colocar a culpa no outro. Isso aí é um joguinho clássico europeu, eu confesso a senhora, bastante chato. Isso aí, eu já cansei um pouco disso. Obrigada, embaixador. Obrigada. Obrigado, embaixador, por sua resposta. Eu vou chamar agora a Patrícia Campbell. Ela é presidente da American Society em São Paulo. E agora ela vai fazer a pergunta. Patrícia, está ouvindo? Sim, Emília, boa noite, muito obrigada. E Paulo também, muito obrigada. Parabéns por mais um grande evento aqui no Personalidades. Boa noite a todos, boa noite, senadora Ana Amélia, boa noite, embaixador João Mendes. Foi um grande prazer ouvi-lo. Como ela disse, a Emília, eu sou presidente da American Society de São Paulo, não sei se vocês conhecem muito bem, mas é uma organização sem fins lucrativos que está fazendo 70 anos esse ano. No começo ela era somente para americanos expatriados, para se sentirem em casa, e hoje ela é aberta para todos. Inclusive temos muitos brasileiros que querem estar mais próximos da comunidade americana, que são membros. Então, a nossa organização promove eventos das tradições americanas, promove amizade com a sociedade brasileira. Somos parceiros da AmCham, das escolas americanas, inclusive também do consulado americano aqui em São Paulo, com quem a gente tem uma ótima parceria. Então, a gente tem um pouco para todos os gostos. Temos eventos sociais, eventos para famílias, eventos de esportes, networking, e inclusive filantrópicos também, ajudando várias ONGs por aqui. Então, todos são muito bem-vindos. Embaixador, quanto às minhas perguntas, na verdade eu tenho 3 perguntas. A primeira é sobre o número de expatriados americanos, que na verdade parece ter diminuído bem nos últimos tempos, inclusive pré-Covid. Né? E agora com Covid-19 a gente viu bastante americanos indo embora. O senhor tem alguma perspectiva se a gente vai continuar mantendo esse baixo número de expatriados, né? O senhor falou um pouco do turismo, né? Que pré-Covid a gente estava vendo um aumento. E quanto aos expatriados, o senhor tem alguma perspectiva, alguma opinião se esse número se manterá baixo ou se haverá um aumento no futuro próximo? Essa é a primeira. Expatriados brasileiros aqui na Flórida voltando para o Brasil, expatriados americanos voltando para os Estados Unidos. Não, estou falando vindo para cá, os americanos vindo para cá. Queria saber se o senhor tinha uma opinião sobre isso, né? Olha, diga. Tá. A segunda pergunta, o senhor falou das empresas interessadas em adentrar o mercado americano, né, que precisam de uma estratégia de longo prazo. O consulado brasileiro em Miami tem algum programa de orientação para essas empresas brasileiras, né, que querem adentrar o mercado americano? E a terceira é sobre o Golden Visa. Como está essa questão em relação aos investimentos financeiros aí, nesse momento? Muito obrigada. Bem, na questão dos expatriados americanos para no Brasil, eu não tenho números sólidos sobre isso, porque foge um pouco a preocupação específica do Consulado Geral do Brasil em Miami, que cuida mais dos brasileiros aqui, certo?
mas é uma preocupação que faz parte, certamente, do horizonte das relações bilaterais mais amplas. Talvez a Embaixada do Brasil em Washington possa ter uma avaliação melhor, e certamente os consulados americanos dos Estados Unidos no Brasil e a Embaixada americana. Daqui, do meu ponto de vista, eu não sou exatamente um interlocutor privilegiado para fazer essa avaliação, né? Mas eu acredito que o aumento de números de estrangeiros no Brasil, sobretudo estrangeiros com um nível de qualificação importante, ele será diretamente proporcional a uma melhoria das condições econômicas no Brasil, das condições de saúde pública, no plano mais imediato, e também das condições de segurança, que alguns nas grandes cidades, que eu ouço aqui muita preocupação por parte da comunidade americana, aí não tanto de expatriados, mas mais no nível de turistas, com a questão da segurança. E aí é algo que nós temos que trabalhar não só na substância, no sentido de assegurar efetivamente, de permitir uma melhor segurança para o turista e para quem vai para o Brasil, mas, sobretudo, na venda da imagem, né? Porque, às vezes, uma imagem fala mais forte do que qualquer ação. Enfim, então, eu acho que tem que ter um certo cuidado em relação a isso. No que diz respeito à orientação para aquele investidor ou aquele empreendedor, digamos assim, que queira chegar aqui na Flórida, nós temos o SECOM, nosso setor econômico-comercial aqui. São 4 funcionários, um chefe bastante experiente, que já foi membro de equipes do Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty, o conselheiro Rodrigo Fonseca. A segunda dele também foi dessa área, hoje está deslocado um pouco aqui no consulado, mas em breve assumirá também funções nessa área. Eu tenho gente experiente aqui que pode prestar essa primeira orientação. Sempre, evidentemente, nós procuramos dar uma orientação que abarque uma visão governamental, aspectos relacionados à parte governamental. E trabalhamos de maneira muito próxima das câmaras de comércio. Temos a Câmara de Comércio Brasil-Flórida aqui nos Estados Unidos, na Flórida, que é a principal câmara aqui de Miami. Temos também o BBG, que é o Brazilian Business Group, aqui no norte de Miami, que tem uma atuação importante junto à comunidade que vive no norte, na grande Miami, na parte do norte. Temos uma Câmara de Comércio bastante efetiva em Orlando, temos o Brazil Business Council em Tampa, e todas as direções dessas entidades trabalham harmonicamente e numa intensa cooperação aqui com o consulado para prestar as informações pertinentes, né? E, evidentemente, cada pedido a gente vai analisar, porque acaba sendo algo muito pulverizado, a gente tem que fazer uma pesquisa de qual a necessidade daquele empreendedor, mas esse cuidado, essa atenção de ter um planejamento bem feito para entrar no mercado americano, eu acho que vale para qualquer empreendedor. E, sobretudo, não vir inicialmente com tratativas grandiloquentes, né? Tipo assim, eu tenho um produto extraordinário que todo mundo gosta, então eu vou chegar, vou mostrar esse produto para o americano, ele vai se encantar e eu vou fazer sucesso. E aí eu já vou chegar nos Estados Unidos, vou chegar na Flórida, estabelecer um escritório, contratar pessoas. Está tudo errado. Não é nada disso. Procure um parceiro local. Faça uma análise coordenada com ele sobre o potencial do mercado, as possibilidades de entrada, verifique as condições de investimento, a parte de visto. Às vezes, por exemplo, você quer fazer um restaurante no mallzinho, você já verificou se aquele mall permite que você instale uma cozinha industrial?
Você sabe que tem gente que fez aluguéis desse jeito e não verificou isso? E aí tem um problema seríssimo. Então, esse planejamento bem feito, cauteloso, começando pelas bordas, me parece uma forma mais prudente de acessar o mercado americano. Temos empresas que tiveram bastante êxito entrando no mercado americano via esse nível de aproximação, e tivemos empresas também que deram com burros na água muito rapidamente, porque não tiveram essa precaução. A respeito do Golden Visa, eu confesso, Patrícia, que eu tenho que dar uma olhada nisso com mais atenção, porque não é um tema sobre o qual o consulado tenha uma ação efetiva, né? Isso é um tema mais da embaixada, é uma negociação com o governo americano. Então, aí eu sou um pouco um espectador engajado, né? Aquela coisa de você acompanhar, ver o resultado, mas eu não tenho uma ação direta específica. Então, eu preciso entender um pouquinho melhor e verificar o que tem sido feito, mas, por favor, fiquemos em contato para que eu possa passar alguma impressão daqui dos contatos que eu recolher para você sobre esse aspecto. E parabéns pelo seu trabalho aí, que é um trabalho importante. Essa interlocução com as autoridades americanas é fundamental. Eu tenho isso aqui também. Eu tenho muitos interlocutores de Rotary Club, de associações, de líderes religiosos que são também líderes comunitários. E eu tenho um trabalho que eu procuro fazer. Quando eu cheguei aqui, eu falei, vou trabalhar muito a área econômico-comercial, que é uma expertise que eu desenvolvi nos últimos anos. Embora eu tenha que me dedicar a isso, eu tive que, nos primeiros 2, 3 dias, perceber que eu tinha que cuidar, primeiro, da comunidade, depois da comunidade, depois da comunidade, depois da comunidade e mais comunidade. Entendeu? A comunidade na veia. Senadora Ana Amélia, eu quase me tornei um prefeito aqui. Eu já não sei se eu sou um prefeito ou se eu sou um diplomata, sabe? Tal o envolvimento que nós temos aqui. E esse envolvimento assegurou, por exemplo, que nós pudéssemos aqui no consulado convidar 300 membros de toda a comunidade brasileira na Flórida, dos mais diferentes matizes, para um encontro com o senhor presidente da República. Eu acho que, se não tivesse tido esse trabalho de comunidade na veia, seria impossível ter legitimidade para poder trazer pessoas com visões diferentes e que pudessem participar desse encontro que foi emblemático, foi um dos encontros importantes, além, evidentemente, do Seminário Econômico Comercial, que nós conseguimos botar 450 empresários, dos quais 250 empresários americanos aqui no encontro que o presidente manteve aqui na Flórida, algo que não é comum, você sabe disso, não é fácil você trazer um público dessa magnitude para um evento aqui em Miami. Romero, o Brito não fez o seu retrato ainda? Romero é um interlocutor privilegiado aqui do consulado, amigo. Eu tenho na minha sala quadros do Romero, ele nos ajuda tremendamente, inclusive, senadora, o Romero doou para o consulado o logo do nosso programa anual cultural, a Journey Through Brazilian Experiences, onde nós é um programa em que fazemos uma análise, organizar um pouco as atividades, porque às vezes você tem grandes ideias que estão desorganizadas. Então, nós temos alguns requisitos para que um projeto cultural possa fazer parte do programa cultural do consulado. Preenchido esses requisitos, ele entra e nós damos um apoio institucional, enfim, o que a gente puder fazer. E o logo, ele é cedido gratuitamente pelo Romero, que é um amigo de primeira hora do consulado. Eu ficaria muito honrado em ter algo do Romero sobre mim, mas eu acho que eu ainda não tenho talento para isso, não. Me contento apenas em gerir um pouco o consulado. Emília, muito obrigada, embaixador. Emília, deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu queria cumprimentar a Patrícia
Ela acabou de receber, ela acabou de assumir a presidência do American Society. Desejo muito sucesso a você, Patrícia. Precisando da gente, pode contar com a gente, tá? Muito obrigada, Paulo. E obrigada novamente, embaixador e Emília, a todos. Obrigada, Patrícia. Agradeço. Parabéns ao trabalho. Agora, uma coisa, Emília, que o embaixador foi modesto em citar, foi que ele salvou a reunião com a vinda do presidente aqui ou melhor, lá em Miami. Foram 2 eventos, o evento dele foi um sucesso, outro evento foi um fracasso. Graças à capacidade do embaixador de poder agregar e poder trazer toda a comunidade brasileira de investidores. Parabéns, embaixador. Obrigado. Pois é, embaixador, é encantador essas suas histórias. Podia ficar contando aqui um tempão. Bom, a próxima pergunta vai vir da professora da Escola de Guerra Naval, a Sabrina Evangelista, vai fazer a pergunta para o senhor. Muito boa noite, embaixador. Muito obrigada mais uma vez. Também faço parte do grupo de Personalidades em Foco. Sou professora associada de Relações Internacionais da Escola de Guerra Naval e também tive a oportunidade de ser professora, a primeira brasileira faculty integrante do Colégio Interamericano de Defesa em Washington. E nessa oportunidade, eu tive a oportunidade de fazer uma missão no Comando Sul. E foi então que eu comecei a trabalhar diretamente com os estudos ligados à cooperação interagências e interoperabilidade. E naquela ocasião, a Polícia Federal instalava a sua primeira adidância, e essa adidância, naturalmente, não foi a primeira, né? Quer dizer, a gente tem um crescente interesse do Brasil em participar do Comando Sul, sobretudo por conta dos desafios crescentes em relação ao combate aos vários tipos de ameaça ligadas ao tráfico de ilícitos de toda a ordem. Então, nesse sentido, assim, trazendo um pouco para o nosso âmbito da interoperabilidade, da cooperação interagências, eu vivi uma experiência muito particular em missão para a Colômbia, junto com a polícia do Rio de Janeiro, as polícias do Rio de Janeiro, ainda no período da intervenção federal no Rio de Janeiro, na segurança pública do Rio de Janeiro, eu fiz uma missão à Colômbia. E qual não foi a minha surpresa? O embaixador foi pego de surpresa com a minha ida e acompanhada de 50 delegados de polícia e comandantes variados da PM do Rio de Janeiro. Isso porque eu, a única que tinha ido com passaporte oficial e que tinha sido sinalizada ao embaixador, dado que indo pela Marinha, pelo Ministério da Defesa, corre um canal todo de informação e o meu adido informa ao embaixador que eu estou indo. Mas ele ficou muito surpreso porque eu não estava indo sozinha, eu estaria na minha mensagem acompanhada de 50 policiais que mal sabia ele de onde viriam e como viriam. Isso demonstra a pouca capacidade de comunicação que ainda as instituições têm entre si e, sobretudo, na esfera da federação. Ou seja, as relações federativas são muito precárias em relação às instituições federais e isso tem um impacto relativamente grande quando a gente está falando de paradiplomacia, porque a gente ficou muito interessado, inclusive, na sua fala, sobretudo entendendo a importância que tem o papel desses agentes que estão proporcionando as relações entre estados ou entre municípios com relação às diversas matérias pelas quais a gente é representado, o comércio, a defesa, a comunidade, a cultura. Então, eu estou muito preocupada com a questão da estruturação de um modelo de governança eficiente e, sobretudo, entre as relações federativas e as relações federais. E, por que não, falar sobre as relações entre o Itamaraty e as diversas outras agências que, é claro, interferem também no trabalho da Marinha do Brasil, por exemplo, na estrutura portuária, na segurança marítima. Então, eu queria perguntar como acontece esse trabalho do consulado brasileiro nessa equação de aprimoramento dessas relações com os entes federativos no Brasil e as suas principais agências, tendo visto que há uma hibridez nesses assuntos relacionados à segurança e defesa e que, claro, cria um imperativo novo de relacionamento entre as diversas instâncias de segurança pública, a sociedade civil, está aí o papel da Patrícia, por exemplo, do governo americano, do governo brasileiro, das várias instituições e organizações não governamentais que estão ligadas. Qual o papel exatamente que o consulado tem tido no aprimoramento dessas vagas? A gente recentemente teve o primeiro general, acho que em 2019, né? O primeiro general brasileiro ocupando cargo no Comando Sul. Então, como acontece esse papel do consulado em aprimorar essas relações e identificar essas oportunidades para uma governança mais produtiva e mais eficiente? Muito obrigada desde já. Obrigado, professora. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma diferenciação
existem várias coisas aí na sua pergunta. Por exemplo, começando do final, essa interação com o Southcom não é uma interação que o consulado tenha. Isso aí é algo que veio de Washington. Quer dizer, no que corresponde a entidades federais, aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida, nós temos uma articulação finíssima, trabalhamos no nível de diálogo por WhatsApp, eu e o embaixador Nestor Foster. Então, quando eu tenho conhecimento de algo nesse sentido, que eu sei que é da esfera federal, mas que vai cair aqui no meu colo, rapidamente a gente se articula para dar sequência ao diálogo na ponta. O problema não é problema, é que é fundamental e temos muitos militares aí, nós somos militares em roupas civis, de certa forma, você tem que seguir uma cadeia de comando e de coordenação. Então, quer dizer, o Itamaraty tem uma assessoria de relações federativas e parlamentares. Não é, de forma alguma, uma estrutura burocrática para impedir o relacionamento dos estados e municípios, e mesmo da esfera parlamentar, com os consulados e embaixadas. Ao contrário, otimiza. A senadora Tchimula sabe disso. Ela foi integrante da Comissão Interparlamentar do Mercosul e frequentemente ia a Montevidéu e sabe da importância e da facilidade de que se reveste o diálogo quando você tramita todos os pedidos de uma maneira muito eficiente, muito rápida, via a FEPA, que é a Relações Federativas e Parlamentares do Itamaraty, com que eu também aqui tenho diálogo com os chefes por WhatsApp. Muitas vezes eles me adiantam a questão informalmente, depois vem o telegrama formal. Muitas vezes eu recebo já um pedido da entidade e depois nós formalizamos. Enfim, no que diz respeito à questão daqui da Flórida, a gente tenta cobrir. Eu já tive situações, por exemplo, que eu fui convidado para uma cerimônia em Fort Lauderdale sobre a Conferência Interamericana de Bombeiros. E eu tinha bombeiros de 7 estados brasileiros. Eu não tinha recebido uma informação porque nenhum tinha procurado o Itamaraty. Então, de repente, e aí eu fui. Falei, vamos lá. Peguei 40 quilômetros, 50 quilômetros, fui a Fort Lauderdale, e eu descobri que eu era o speaker principal do evento, na hora. Quer dizer, e aí você tenta fazer o que é possível, né? E saiu bem, no fim das contas deu tudo certo, né? E a gente também, aqui o consulado, às vezes, tem que prestar o suporte, por exemplo, suporte de uma autoridade brasileira de alto nível que necessite de um apoio no aeroporto de Miami. Eu não posso entrar no aeroporto, porque o aeroporto é uma área federal. Quem pede isso, e é uma maneira muito ágil, é a Embaixada em Washington, retransmitido para mim. Eu sei tudo que está acontecendo, mas eu não sou o ponto irradiador do pedido para a autoridade do aeroporto. Por quê? Porque ele é autoridade federal. O diretor do aeroporto é meu amigo pessoal, mas e até quebra o galho em algumas situações. Mas, do ponto de vista formal, é a Embaixada em Washington, como é no Brasil, por exemplo. Uma autoridade finlandesa que chegue no aeroporto de Porto Alegre e precise de um apoio, a senadora vai fazer o possível, mas também ela é assessora internacional do Rio Grande do Sul, mas sempre tem uma interlocução com o governo federal, com a Embaixada da Finlândia no Brasil e da Embaixada Brasileira na Finlândia, e de uma certa maneira, nós ainda não temos essa azeitada, essa articulação, sobretudo quando você tem, às vezes, no início de governos. O início do ano passado foi um período particularmente complexo nessa gestão, mas que hoje está muito azeitado. Às vezes eu recebo, já ficamos até amigos de algumas autoridades estaduais, falam, João, olha só, a gente quer identificar tal e tal interlocutor para esse assunto assim, assim, assim. O que eu faço? Eu falo, olha, você vai fazer uma correspondência assim, 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 assado, pedindo tais e tais coisas, porque a gente já conhece aqui, já identifica. Né? Às vezes ele quer falar, quero falar no âmbito estadual. Não, fulano. Para isso aí, você tem que conversar, às vezes, com o condado, com a cidade, que é uma entidade menor. Mas a polícia.
Polícia você não vai pedir para o Estado. Polícia você vai pedir para a polícia de Miami, que tem uma expertise enorme aqui, um conhecimento grande, pode fazer uma cooperação. E eu ligo para o chefe da polícia, ligo para o meu colega assessor internacional da prefeitura, e a gente consegue já adiantar a coisa. Mas aí eu peço para que se tramite formalmente o pedido via Itamaraty. Nesse aspecto, eu procuro ser muito institucional. Sabe por quê? Senão você perde o fio da meada. Daqui a pouco você não sabe o que você está fazendo, que tipo de apoio você está prestando, ou não, que tipo de entidade. Porque quando você... E não raro, às vezes, o filtro que se faz, às vezes faz dentro do próprio governo estadual ou municipal. Fala, não, vou mexer com isso agora não. É de uma outra maneira. Entendeu? Então, você tem que... Mas 30 anos aí, eu e muitos colegas que estamos mais ou menos nessa faixa de idade, a gente já consegue identificar ruídos e tentar ajustar as questões. E aqui, evidentemente, você mencionou, nós temos um brigadeiro, temos também uma adjudância policial da Polícia Federal, junto a entidades federais americanas aqui. Eu conheço, a gente tem contato, de vez em quando nós conversamos e tocamos ideias, cada um na sua esfera, e o consulado está sempre aberto à articulação. Visita do presidente da República. Nós procuramos fazer um trabalho, o consulado era o responsável pela organização. Mas eu trouxe o Banco do Brasil e a Apex junto comigo. Nós formamos um triunvirato para poder gerenciar tudo isso. E nós montamos o programa, as equipes trabalharam em conjunto pela primeira vez, que era uma coisa que eu me ressentia no passado. Eu falo, caramba, por que eu não tenho uma articulação maior com a Apex, com o Banco do Brasil? E aqui eu tomei a iniciativa de procurá-los e fui acarinhado e recebido de tapete vermelho e possibilitou, foi a gentileza do Paulo falar do êxito da minha participação na visita do presidente. Eu fui parte operacional, foi toda uma equipe grande, não só daqui de Miami, mas de Washington, e também da assessoria da presidência do Itamaraty, que montou essa visita, e também o Banco do Brasil e a Apex, aí, me permito fazer a menção aos dois, porque ajudaram efetivamente no êxito dessa visita. E a gente tem que ter esse espírito, tem que conversar com todo mundo. Eu não me furto a conversar com ninguém. Obrigada, embaixador João Mendes. Obrigada, embaixador. O próximo a fazer pergunta ao senhor agora é o senhor Cássio Segura. Ele é presidente do Conselho de Cidadãos Brasileiros da Flórida e... Peraí, esse negócio aqui pifou. E membro do Conselho Diretor da Câmara do Comércio do Brasil nos Estados Unidos, na Flórida. Ele agora, eu passo a palavra a ele, ele lhe fará uma pergunta. Bom, boa noite a todos os participantes do Personalidade em Foco. Parabenizo a todos pela consistência, né, e a qualidade dos convidados, né, que vem compartilhando aí seus conhecimentos. Eu venho não participando de todos, mas de boa parte deles desde o início, aí, desde quando o grupo foi formado. Então, externo meus parabéns. Embaixador João Mendes, parabéns pela sua fala, muito aberta, né, muito completa, deu um overview geral aí a todos sobre as relações entre Flórida e Brasil. E como membro do Conselho de Cidadãos e também membro da Câmara de Comércio, entidade do qual, as duas entidades que eu tenho aí o prazer de trabalhar com o nosso embaixador João Mendes, eu gostaria de fazer perguntas nos dois lados aí, tanto no lado comercial como no lado aí mais da comunidade. E eu preparei aqui, embaixador, 3 perguntas para você. Uma delas você já colocou na sua fala, que é a corrente de comércio, né, Estado da Flórida, Brasil. O Brasil é o principal parceiro comercial da Flórida, com 20 bilhões de corrente de comércio, né, sendo 15 bilhões exportações da Flórida para o Brasil e 5 bilhões a Flórida importa. E eu gostaria que você desse uma revisada, embaixador, você comentou um pouco, se existe espaço para ampliação desses 20 bilhões, né, se nós podemos ampliar isso, e quais são os segmentos que você vê tanto a Flórida competitiva como o Brasil competitivo para a gente ampliar essa relação comercial. No quesito da comunidade,
teria duas questões. A gente vê que o estado da Flórida é um estado com bastante imigrantes. Dos 20 milhões de habitantes que o estado tem, mais de 5 milhões falam uma segunda língua, ou seja, 25% da população fala mais de uma língua. E a gente percebe que algumas nacionalidades, os países, né, procuram manter o engajamento da comunidade, incentivando muito a língua materna como língua de herança, ou seja, os filhos de imigrantes, eles são incentivados a estudarem a língua materna para poder manter um pouco da cultura, né, e um pouco das origens. Então, gostaria de saber, na sua visão, qual seria a relevância de se manter e investir no português, né, logicamente, de preferência com sotaque brasileiro, né, como língua de herança, e quais os benefícios, né, que trataria ter uma segunda geração já aqui falando aí português, tanto para a comunidade local como para o Brasil. E a terceira pergunta, você comentou um pouco nas suas respostas, a gente vê aqui a comunidade brasileira muito participante através dos grupos, né, da sociedade civil organizada. Então, como você vê o papel, né, da sociedade civil organizada aqui na Flórida, as câmaras de comércio, as igrejas, as fundações, né, no apoio, né, e no suporte à comunidade? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um agradecimento de público. Quando eu cheguei aqui na Flórida, eu tive um apoio incondicional de todos os representantes da comunidade, apesar de ter uma reclamação muito forte sobre a forma como o consulado trabalhava, com filas e tal. Uma das pessoas que me deu, digamos assim, um período de indulgência e um apoio incondicional foi justamente o Cássio, como presidente do Conselho de Cidadãos, e me ajudou muito nessa articulação com a comunidade, e eu sou muito grato. Eu acho que o Cássio é uma das grandes lideranças respeitadas e legitimadas aqui na Flórida. E, começando de trás para frente, eu já diria que a participação da sociedade civil organizada aqui na Flórida, ela tem muita fortaleza, né? Basicamente, a Flórida é um estado conservador, né? É um estado conservador, e aqui nós temos um perfil também da comunidade brasileira mais conservador. Temos muitas lideranças religiosas que são também lideranças comunitárias importantíssimas, né? E eu tive que entender isso, aprender isso, né? E ver a importância de poder estar junto com essas lideranças, né? Sem me envolver numa questão religiosa. Eu costumo conversar aqui com vários, né? Tipo assim, embaixador, só pode ir na missa? Não. O senhor pode ir no culto? Não. Embaixador, tem uma atividade da Associação dos Pastores. Eu falei, quando é que eu estou lá? De uma maneira mais sonora, porque se eu for a todas as missas, a todos os cultos, a todos os eventos tópicos, é o mesmo que você está atendendo um empresário ou outro individualmente, não buscar a coletividade. E eles aceitaram e, de uma certa forma, respeitam muito essa postura mais, digamos assim, acima das situações que eu procurei me colocar, e isso me ajudou muito o meu trabalho aqui. E fiscalizam. E fiscalizam o tempo todo o que eu faço, deixo de fazer, para onde eu vou. A única indulgência que eu tenho aqui em relação à sociedade civil organizada, e desde já eu adianto a resposta que o Paulo sempre faz, é em relação a isso aqui. Ó. É a única coisa que eles me perdoam aqui, deixam eu ter uma certa latitude na Flórida. O resto, eu sou muito... uma demanda muito grande, né? Mas, enfim, é importante, eles têm um trabalho grande, mas eu acho que ainda falta a essa sociedade, que já tem um nível de organização grande em torno de lideranças comunitárias, religiosas, empresariais e várias outras, falta um sentido de unidade, como eu vejo em outras comunidades aqui, né? Por exemplo,
eu consigo, eu de vez em quando ando de metrô, né? Quando o trânsito está muito ruim, eu deixo o carro de lado, pego o metrô e vou para casa e volto de metrô. A gente consegue ver anúncios em creole no metrô. E você não tem português. Então, quer dizer, isso é importante que você tenha essa unidade para poder aumentar o seu peso específico nas reivindicações que você faz de melhorias em coisas muito objetivas, na área de saúde, né? Programas de saúde voltados para a realidade dos brasileiros, na área de educação, na área de emprego, por exemplo, porque nós temos uma variedade enorme de brasileiros, desde pessoas mais simples, empregos mais simples, até grandes empreendedores, né? Na questão da participação da mulher na sociedade, na construção da comunidade, né? O peso que a mulher tem nesse aspecto, como empreendedora, como mãe, como parceira, e nós temos aqui problemas e soluções muito grandes dessa realidade aqui na Flórida, é um microcosmo do Brasil, e a gente tem que administrar tudo isso. Enfim, é importante, é muito bem articulada, mas falta ainda a construção de um sentido de unidade que é demandado pela história, pela construção da sociedade americana, que é muito institucional, e que busca essa representação, os diferentes segmentos representativos como interlocutores válidos. Então, a comunidade brasileira tem que, de alguma forma, a meu juízo, para poder melhor aproveitar o que a sociedade floridiana oferece, ter essa perspectiva de buscar essa unidade. E, Cássio, para não me estender muito, em relação, eu gostaria de juntar as outras duas perguntas, a questão de valorização da língua portuguesa como língua de herança e aumento da atividade econômico-comercial. João, você ficou louco? O que é isso? Não. É o seguinte, numa comunidade tão grande como a brasileira aqui na Flórida, e numa sociedade de 21, do tamanho, terceiro estado americano, se você começa a ter um maior ensino do português, você vai ter uma demanda enorme por professores de português, por cursos de português, por serviços nessa área, e serviços ligados a toda essa cadeia de produção da língua de herança, que é algo invisível, que a gente acha que não existe, e existe, e é muito forte. Então, eu citaria esse exemplo emblemático de que a valorização da língua portuguesa como língua de herança aqui na Flórida, ela tem uma dimensão social, familiar, cultural e histórica e econômico-comercial também muito forte. E nós temos que aproveitar isso. Obrigado, embaixador, pelas respostas e pelos seus cumprimentos à minha pessoa no início da sua resposta. Muito obrigado. Bom, embaixador, obrigada. Agora nós vamos para o nosso último interlocutor, que é o comandante Ibsen. Ele é do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e ele vai, então, lhe dirigir a palavra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, senhor embaixador. Sigo aqui em Brasília, no Gabinete General Heleno. Satisfação poder falar com o senhor nessa noite e me coloco à disposição aqui no Palácio. Somente para ilustrar, eu sou um amigo muito próximo, de mais de 20 anos, do seu imediato, o ministro Carlos Garcetti, o que muito me honra. Bom, embaixador, a minha pergunta de respeito é a situação que o senhor apresentou, a Flórida, como o senhor nos revelou, tem cerca de 500 mil de brasileiros vivendo no estado. Eu também tenho um número estimado, gostaria que o senhor confirmasse, da ordem de 100 mil vivendo em Orlando. Caso o senhor confirme esse número, o senhor não acha que essa quantidade de brasileiros já não justifica um vice-consulado, uma instalação de um vice-consulado naquela cidade? Era isso, obrigado. Muito obrigado, Ibsen. Já há muito tempo a gente se conhece. Eu, no meu emprego anterior, na encarnação como chefe cerimonial, já tivemos muito contato. É um prazer grande poder retomar esse diálogo contigo.
e agradeço as suas palavras carinhosas em relação ao Garcete, que eu não poderia ter um imediato de melhor qualidade aqui comigo, da minha mais absoluta confiança e qualidade profissional. Deixa eu te dizer, isso que você levantou é talvez o meu projeto mais querido aqui na Flórida, que rapidamente eu identifiquei a necessidade de termos uma representação operacional em Orlando. Por quê? Porque Orlando está distante de 400 quilômetros de Miami. É um perto longe, porque com 100 mil pessoas e o número de atividades que temos, é um peso enorme sobre os serviços do consulado e um peso para a comunidade. Para você ter uma ideia, eu cito só um exemplo. Registro de nascimento de um recém-nascido. O pai e a mãe têm que fazer 400 quilômetros no período que tinha que estar descansando e se adaptando à realidade do rebento, do nascimento do rebento, tem que vir a Miami para poder fazer o registro de nascimento. Isso é um complicador. Eu identifiquei essa necessidade, eu acho que há um espaço para isso. Seria uma forma moderna de lidar com a questão da atividade consular. Não está aqui, de forma alguma, alguém que defenda a criação de cabide de emprego ou de mais uma estrutura de trabalho inútil, muito pelo contrário. Eu acho que um escritório consular em Orlando poderia dar vazão a necessidades múltiplas para uma comunidade que hoje já é maior do que outras comunidades em outros locais do mundo, né? Então, eu acho que é muito importante. Nós fizemos um estudo sobre os valores, do que isso representaria. Na minha proposta, para você ter uma ideia, não teria nem diplomata, seriam técnicos do Itamaraty, gente local, e eu, uma vez por mês, pegaria meu carro e Orlando, porque eu vou a Orlando, geralmente eu vou de carro. Pego o carro, vou dirigindo e volto, né? Já fui até e voltei no mesmo dia. Para ver como é que está funcionando aquilo ali, né? Não seria visitar Orlando, como eu faço hoje, mas despachar a partir de Orlando. É uma outra perspectiva de tratamento em relação àquela comunidade que necessita tanto. Agora, apresentei isso, eu acho que do lado americano, que isso também dependeria de uma negociação com o governo americano. Não é só você querer, ok, vamos instalar, aluga um espaço e começa a operar. Não, isso tem que ser negociado porque é uma previsão da Convenção de Viena sobre relações consulares. Mas eu acho que há espaço porque os americanos têm esse mecanismo. O escritório de representação, tem um escritório de representação em Fortaleza que tem atividades que se reportam ao consulado em Recife. O escritório em Salvador se reporta ao consulado no Rio de Janeiro. O escritório em Manaus se reporta à Embaixada Americana em Brasília. Eu acho que, por uma questão de reciprocidade, nós teríamos melhores condições de negociar. Tenho certeza que as autoridades locais dessa região, da Flórida Central, apoiariam isso. Agora, nós estamos no momento de contenção de despesas num orçamento apertadíssimo. É muito difícil. Eu conversei com autoridades do Itamaraty, com o ministro Ernesto Araújo, com o secretário-geral Otávio Brandelli, com o secretário nacional de Cidadania, Fábio Marzano, todos absolutamente sensíveis a essa questão e reconhecem a importância desse escritório, que seria um ensaio de primeira vez, em vez de você fazer um consulado, você faria algo operacional, de trabalho. Mas, nesse momento, nós estamos, o orçamento do Itamaraty está muito engessado. Para vocês, obviamente, muitos dos senhores sabem, mas alguns não sabem, eu mencionei números de valores de emolumentos consulares que nós repassamos para o Tesouro Nacional. Sabe quanto fica para o consulado isso? Zero. Vai direto para o Tesouro. Vai direto para o Tesouro. E eu tenho uma fatia do orçamento que me é destinado para a área consular do Itamaraty, uma fatia aqui para o consulado. De forma que eu tenho contado com o apoio intelectual da chefia do Itamaraty, que é sensível a essa ideia, mas também isso tem que ser modulado
pela dificuldade hoje que nós temos grande. O orçamento do Itamaraty, ano passado, foi pensado a $1 a 3,90, a 4. E quanto é que está o dólar hoje? A 5 e pouco. É complicado você fazer uma gerência, isso eu sei porque eu sou ordenador de despesas aqui também, você fazer uma gerência dessa nessas condições. Mas, Ipsen, tenha certeza de que, da minha parte, e com certeza dos interlocutores que eu tenho mantido, das interlocuções que eu tenho mantido no Itamaraty, esse tema é um tema que está sobre a mesa, em análise, mas que ainda demanda uma maturação, sobretudo da perspectiva orçamentária. Muito obrigado, embaixador, pela sua resposta. É um prazer revê-lo. E eu deixo uma sugestão. Passe esse ordenador de despesa para o Garcetti, que ele dá conta. Ele corta tudo. Tudo que eu peço para ele, ele diz não. É um negócio impressionante. É uma coisa... Continue contando comigo, embaixador. Muito obrigado. Embaixador, foi ótimo toda a sua explicação, as suas respostas. Foi uma viagem à Flórida. Nós que estamos aqui confinados, pudemos lembrar um pouco e tudo isso foi muito bom. Agora eu vou passar a palavra ao Paulo Zótolo para fazer o encerramento, mas agradeço muito, agradeço as respostas, as perguntas de todos. Foi um evento muito bom. Obrigada. Embaixador, muito obrigado. Eu passei o dia inteiro tentando elaborar a pergunta que ia fazer no final para o senhor. O senhor mostrou a bandeira do Flamengo, então acabou a pergunta. A pergunta ia ser qual é o seu time de futebol. Realmente foi muito interessante a sua explanação sobre a Flórida. Eu acho que deu uma visão para aqueles que não conhecem da Flórida do potencial do Estado, do potencial da porta de entrada de vários produtos brasileiros aí nos Estados Unidos. Para as palavras finais, eu queria passar a palavra para o almirante Liseu, que vai se despedir em nome do grupo. Liseu, por favor. Embaixador João Mendes, o senhor é um habitué do grupo, nos prestigia, a sua honrosa presença desde acho que do comecinho do grupo. Eu, quando entrei no grupo, uma ou duas semanas depois que o grupo tinha sido formado, o senhor já estava presente. Então, o senhor conhece muito bem a Personalidades em Foco. Mas eu vou fazer a pergunta para o senhor, que o Paulo Zótolo não quis fazer. Como flamenguista, só para dar a oportunidade ao senhor para balançar a bandeirinha na frente de todo mundo aí. Qual é o seu time de futebol, embaixador? Bem, em primeiro lugar, pela minha idade, 55 anos, eu sou Zico. Tá? Aí depois eu virei, depois que o Zico se aposentou, eu virei flamenguista, né? E tenho uma suave simpatia pela seleção brasileira. Mas quando tem jogador do Flamengo. Que beleza. Mas eu gostaria de agradecer em nome não só do grupo, mas de todos os presentes hoje. Realmente a sua explanação foi muito clara, muitos dados que eu particularmente desconheci. Tenho certeza que nesse enfoque que o senhor fez, muitos aqui não tinham essa ideia. E eu apreciei muito uma característica sua, que é o seu dinamismo. Realmente, o senhor deve imprimir um ritmo muito acelerado no consulado, mas necessário, porque o senhor tem grandes desafios aí na Flórida e o senhor está tocando eles para frente. Então, eu gostaria de dizer que estamos muito honrados com a sua disponibilidade de hoje de falar para o Personalidades em Foco e esperamos também contar com a sua presença nos eventos que vêm pela frente aqui. Eu queria agora, no final, pedir a todos que abrissem o microfone para podermos dar uma salva de palmas para o senhor, tá? Como um agradecimento pelas suas brilhantes palestras e informações. Muito bom. Muito obrigado, almirante. É uma honra poder participar desse grupo e aprender tanto com vocês e trazer aqui um pouquinho desse trabalho operacional que nem sempre é visível, mas que um grupo grande de diplomatas e de funcionários do Itamaraty prestam ao redor do mundo, que é assistência a brasileiros e que é uma das coisas mais emocionantes que eu pude fazer nesses 30 anos de carreira até agora.
lidar com a comunidade. É uma honra e um prazer muito grande. E muito feliz e espero continuar aqui participando e aprendendo cada vez mais com vocês e com os convidados para esse grupo espetacular que é o Personalidades em Foco. Muito obrigado. Obrigado, embaixador. Obrigado. Agora é hora do boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos Obrigada mais aí, uma obrigado vez. pelo convite. Boa noite. Boa noite, Guerra. Boa noite, Guali. Boa noite a Boa todos. noite, Guerra. Boa Bom. noite. O Boa subnome, noite, Sabrina. Boa noite, Boa noite, Almirantes. Nove, Boa noite. senadora. Boa noite, senhores. o subnome do grupo é Camilo. Walton. Qual? Walton. Muito. Boa noite, Você pode Vicente. ir aquela série Walton? Paulo Ferreira. Almirante Reis. Boa noite. Muito boa noite aí a todos. Ah, Boa meu noite a Deus, todos. bem-vindo. Eu não tinha visto o senhor. Boa noite. Era só meu holograma. Como vai, senhor Mirador? Tudo bem? Jovem, Reizinho. Grande amigo Baili. Está mais jovem. Uns 15 anos a menos. Paulo, temos debris? Não. E vamos matar o debriefing hoje? Bem, Tá bom? vamos lá. Boa noite, senhores. Obrigado pela Boa oportunidade. noite a todos. Ok, Parabéns, boa noite. Emília. Boa noite, Boa Paulo. noite. Boa noite, boa noite. Olha, eu quero fazer uma reclamação, Paulo. Diga. Agora é o contrário, é o antifeminismo, né? Porque só teve mulher perguntando hoje, acho que só tiveram dois. Ah. Teve um só, Para né? compensar muitos anos As de mulheres estão dominando desigualdade. personalidades. Agora vai se chamar Personalidades em Foco. Perfeito. Acatada a sugestão, Almirante. Mas eu avisei. Eu avisei o risco de colocar membras no grupo, entendeu? As pessoas entraram. Ô, Paulo, você está falando isso só porque você está muito chique nesse seu pijama hoje. Pijama, é camisa branco. social. Não, camisa social branca. Ah, poxa, eu achei que era um pijama daqueles finíssimos. Eu achei Dono uma de foto fazenda de da cacau gente. lá em Trancoso. Imagina. Ah, eu achei que fosse o pijama da Derek Rose, assim, uma coisa bem fina, branca, mas não, ainda bem. Ô, Sabrina, você já está em Portugal ou está no Brasil ainda? Aqui no Brasil, dia 2. Dia 2 você vai? Dia 2 eu vou, mas não daqui, do grupo não. O grupo Continua tudo igual. morreu. É só quem tem IP brasileiro que participa. Pô. Eu vou passar, eu sou Cyber Security. Almirante Dobi, prazer em revê-lo. Muito obrigado. Da mesma forma, Zoto, a todos, de modo geral. Muito bom ver vocês, muito bom. Realmente. E ouvir isso. Que bom, Almirante Dobi. Boa noite. Oi, Cícero, E tudo o bem? Debran, Obrigado, Maia, também tá o aqui. Debran, o mais novo paulista. Eu não sei da se vocês Marinha. conhecem, eu não sei se vocês conhecem o Cícero que está aqui no grupo aqui, ele está aqui do meu lado aqui. Ele é o fundador e proprietário daquela marca Tirolês de queijo. Ah, o queijo. Aprecio muito. Muito obrigado. Viu? Muito Nós bom. fazemos isso há 40 anos. Meu irmão e eu começamos isso aí. 40 anos. Parabéns, parabéns. Marca diferenciada. Já sei com quem reclamar agora. E é um prazer estar participando aqui, né, desses encontros, né? Tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Paulo, né? Teve o prazer de nos visitar. Tá muito bom. E hoje eu peguei um pedaço só, foi muito bom, né? Excelente, muito bom mesmo. Olha, Eu aqui em Nova York, eu ainda vou ao supermercado brasileiro aqui e compro queijo tirolês. Puxa, muito obrigado, muito obrigado. É muito gostoso. É feito com muito carinho. Ótimo. Mas seja bem-vindo, compareça mais vezes. Muito obrigado. Não, eu tenho conseguido assistir algumas palestras, sim. Já tem algum tempo. Ok, ótimo. Ok, senhores, eu vou... Muito obrigado. Eu vou tirar a camisa social, vou botar uma camiseta. Pijama agora? Não, pijama nada, camisa social. Eu comprei, não, eu trouxe para cá na mala, para Trancoso. A empregada falou, onde é que o senhor vai com isso? Eu falei, não, é só para os lives.
Mas é que você tem esse voal atrás, então parecia que estava uma cama de príncipe, assim, Não, mas assim branco, aquela coisa totalmente Elba Ramalho. Não, mas assim, aqui, uma coisa tranquila, entendeu? aqui é a cama. Aqui é a cama. Então, é o voal, aí cama, o branco no branco. Parecia um pijama de rei, uma coisa assim, entendeu? Meu rei. Não é o caso. Senhores, boa noite. Boa noite. Boa noite. Uma boa noite a todos.